Nesse vídeo eu quero falar para vocês tudo o que não te falam sobre o tinfoil. E aí eu vou fazer meio que um resumo completo do tinfoil, porque é importante vocês saberem. Eu sei que vocês têm o Nintendo Switch desbloqueado aí, às vezes o seu tinfoil para, às vezes dá algum problema. E aí eu vou passar aqui uma geral, um pente fino para vocês que querem utilizar tinfoil, de várias informações referentes a tinfoil. Então é muito importante que vocês assistam tudo, não pulem, porque vocês vão entender toda a dinâmica ali do tinfoil, né? Começando primeiramente que o tinfoil é um aplicativo que você só pode utilizar ele no Nintendo Switch desbloqueado, certo? Então primeiro você tem que fazer aquele procedimento de desbloqueio do aparelho. Como é feito esse procedimento? Tem duas formas. Se você tem um Switch bem antigo, aqueles primeiros modelos, tem uma forma que é feita pelo próprio cartão de memória. Você compra o cartão de memória, põe alguns arquivos ali, faz alguns procedimentos aqui a mais e você consegue o desbloqueio apenas com arquivos. Mas são pouquíssimos modelos, é muito raro achar esse tipo de Switch. A maioria dos Switch Lite, OLED, V2, os novos, se você comprou um aparelho agora recente, você vai ter que mandar num técnico de desbloqueio, ele vai instalar um chip dentro dele, e aí sim você vai ter o desbloqueio para utilizar, certo? Então só para vocês terem ideia aí do que é o desbloqueio e como é feito. Então para você desbloquear o aparelho, você precisa primeiro levar num técnico para instalar um chip dentro do aparelho. Ele abre o aparelho, instala um chip dentro e põe o seu sistema de arquivos de desbloqueio no cartão, certo? A partir disso você consegue utilizar vários recursos do aparelho, né, do Nintendo Switch, e um deles é esse aqui, que é o famoso tinfoil, que a galera gosta, que é o que eu vou mostrar hoje no vídeo, as informações sobre ele. Então aí sim, a partir daí você consegue utilizar o tinfoil. Tem lugares que não vão mandar com tinfoil, vai ter lugar que você vai fazer o desbloqueio que o cara não vai mandar com tinfoil, você vai ter que colocar o tinfoil, que é esse aplicativo de recurso, de uso, certo? Então, ele é um aplicativo de uso. Então, vai ter técnicos de desbloqueio que vão pôr com jogos, mas sem o tinfoil. Vai ter técnico de desbloqueio que já vai pôr o tinfoil para você utilizar. Então, por isso que dá variação. Vai ter lugares que você vai levar e vai fazer o desbloqueio e não vai ter o tinfoil, você vai ter que adicionar. Outra coisa que é importante para falar do tinfoil. Sempre que for fazer algum procedimento, galera, no seu Switch, faça os procedimentos corretos. Se você começar a fazer procedimentos sem saber direito o que está fazendo, ele gera bugs, atrapalha até o próprio tinfoil, porque vai atrapalhar o sistema e de quebra atrapalha o tinfoil também de seu funcionamento correto. Então sempre que você for atualizar um desbloqueio ou for fazer algum procedimento, faça da forma correta. Então com a ajuda de alguém, temos aqui o nosso auxílio técnico também, ou no seu técnico de desbloqueio, alguém que saiba fazer, mexer, saiba o que está fazendo, certo? Então porque o sistema de desbloqueio influencia muito no funcionamento também do tinfoil. São dois pontos que influenciam muito no sistema do tinfoil. O sistema do desbloqueio tem que estar certo e a data e hora lá no Recate tem que estar certo, senão ele não vai funcionar, né? Vai apresentar problemas. Fora isso, ainda tem a questão de uso, né? Se você começar a fazer muito procedimento que você não sabe, mexer muito no seu desbloqueio, ele vai atrapalhar o funcionamento do tinfoil também. Então, dados esses pontos, que é muito importante falar sobre o tinfoil, eu vou mostrar primeiro aqui onde vocês verificam qual a versão do seu desbloqueio, sempre mantenha atualizado, que é importante, certo? Então se você descer até aqui, ó, nas configurações do console, vai ter aqui, ó, atualização do console. E aí vai mostrar para vocês qual versão está o seu aparelho. No caso do meu aqui, ó, 22.1, deixa eu focar, 22.1.0, 1.11.1, né? Normalmente é a mais atual, né? A das recentes ali, certo? Então aqui você verifica nas configurações do console, em console mostra para você qual versão do desbloqueio está o seu aparelho. Se tiver muito antigo, atualiza, né? Mantenha o sistema de desbloqueio atualizado, certo? O sistema de desbloqueio é como se fosse o Windows aqui do Switch, né? Isso aqui são como se fossem aplicativos, né? Então vamos lá. Agora entrando no tinfoil, para falar sobre o tinfoil, primeiramente, galera, essa configuração que a gente usa aqui, a melhor configuração, ela tende a atualizar automaticamente. Toda vez que eu fecho e abro o aplicativo, ele vai carregar e vai atualizar. Por que ele é meio que infinito? Porque ele busca, vamos supor, se alguma loja são várias lojas que tem disponíveis atualmente. Então vamos supor que uma loja parou de funcionar. Aquela loja que parou, ela fica meio que fechada, né? Até ela voltar a funcionar. A não ser que a loja fale assim, não, a gente parou definitivo. Aí a loja sai. A loja que para em definitivo sai e as lojas novas que vão entrando, que vão aparecendo, vai entrando lá. Então, automaticamente, o próprio Switch, o próprio tinfoil ali, agora nesse método novo aqui que a gente tem aqui, ele já automaticamente se atualiza. Então, você não vai ter que mexer mais em questão de lojas. Você já vai ter todas as melhores lojas disponíveis atualmente
de uma forma que automaticamente, toda vez que você abrir o tinfoil, ele já vai ou adicionar ou tirar se alguma parar, né? Ah, eu parei definitivo. Algum servidor parou de definitivo. Ele sai fora e vai entrar um novo servidor, certo? É assim que está funcionando o melhor método aí, certo? E aí, outra coisa que é importante destacar no tinfoil. Essa configuração que é feita aqui, galera, a gente passa também para você deixar dessa forma. Como vocês podem ver com todas as capas, tudo certinho, né? Você vai utilizar ele da melhor forma possível. Lembrando, também um detalhe muito importante, que você tem que ter uma internet boa, né? Para ele carregar todo o seu sistema ali, certo? Então, vamos lá. Ele vai ter jogos de Switch, vai ter jogos retrô. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, se eu pôr aqui, ó, jogos retrô. Retrô não, né? Tem que pôr alguma abreviação. Vou pôr PSX, que é o do PlayStation, que é um dos mais fáceis. Ó, jogos de PlayStation 1 aparecendo. Eu posso pôr GBA, eu posso pôr N64, né? Ó, se eu pôr aqui, por exemplo, ó, GBA. Então você vai encontrar jogos de Switch, vai encontrar jogos retrô, né? Isso aqui é legal porque ele instala de forma direta no seu Switch, como se fosse um jogo de Switch, mas é um jogo retrô. Então para vocês verem, ó, jogos de GBA, certo? Então aí o que é importante falar sobre o tinfoil? Quais são as vantagens? A vantagem do tinfoil hoje em dia é você conseguir pegar jogos diretamente dele mesmo, certo? E também essa questão dos jogos retrô, de você instalar o jogo retrô direto no seu Switch como se fosse um jogo de Switch. Então é muita vantagem. Outra coisa legal também é que ele te avisa quando os seus jogos que estão instalados no seu aparelho tem DLCs ou updates para você instalar. O meu tem um monte aqui porque faz tempo que eu não jogo aqui, que eu tô jogando mais Switch 2. E aí tem um monte de coisa para instalar, ó, DLCs, update, que se eu quiser é só instalar. Certo? Então é uma vantagem que ele te avisa de DLCs e updates. Outra coisa que tem legal também é o save 100%. Cadê o save? Shared salva. O Shared salva hoje tá fechado, ó. O servidor dos saves. Ah, não, tá aqui. Eu que tô moscando. Então, tá aqui, por exemplo, aqui, ó, Tony Hawk Pro Skater. Ele vai pôr um save com o jogo já finalizado, 100%. Ah, o Smash, para abrir todos os personagens, por exemplo. Isso aqui é dando um exemplo. Tá instalado o Smash no seu aparelho, aí você vai lá, aperta aqui no save 100%, ele instala e vai lá, você vai utilizar com tudo aberto, essas coisas, né? Eu não sei cada save aqui, eu não sei como é que funciona, mas cada jogo vai ter ali um save 100% com um jogo já finalizado, certo? Então aí o que acontece mais? Que a galera pergunta muito no tinfoil, o funcionamento dele. Ah, mas o tinfoil meu não está funcionando. Galera, atualmente o tinfoil está funcionando. Essa aqui é o melhor método, melhor configuração. Se você não sabe fazer, aí você precisa de uma ajuda. A gente tem aqui auxílio técnico, atendimento personalizado via WhatsApp para resolver isso. Então se você quer resolver as questões do tinfoil ali, para deixar dessa forma aqui, é só falar com a gente, certo? Lembrando que o seu sistema não pode estar todo mexido, né? Se você mexeu todo no sistema, aí complica também. Mas se o seu sistema tá, não mexi quase nada, né? Só que o meu tinfoil não está funcionando, aí é só dar uns ajustes ali, algumas configurações para ele voltar a funcionar e deixar dessa forma, certo? Também temos um método que é feito via PC, para quando a pessoa já mexeu muito no tinfoil, aí a gente faz o método via PC para poder ajustar realmente o tinfoil 100%. Na questão aqui dos jogos, ó, tem que tomar cuidado para saber o que você está baixando. Sempre verificando aqui, ó. Aqui a base, né, que você tem que baixar primeiro, que é a base do jogo. Se você baixar DLCs de update, ele não vai abrir, certo? Então vamos ver aqui, ó. Agora eu vou escolher um jogo aleatório aqui, eu nem vou... Deixa eu só pegar um jogo mais leve para não demorar muito. Ó, vou pegar um jogo aqui mais ou menos 2 GB. 2 GB já dá para ter uma ideia de tempo, né? Esse controle também, galera, quem quiser, eu sempre de vez em quando estou postando lá no nosso grupo, né, de ofertas e cupons. Acesse o nosso grupo que tem sempre ofertas e cupons lá pra gente postar. Vou pegar um jogo aleatório aqui, vamos lá. Esse... Aqui, ó. Não, mas aqui tá em japonês, né. Vou pegar o Tetris mesmo, Octo Traveler, isso aqui é uma demo. Vou pegar essa demo do Octo... apesar que eu já tenho ele instalado aqui, acho que vai dar conflito. Vou pegar esse aqui, ó, Captain Toad. Vamos apertar no Capitão Toad, vou apertar aqui para colocar e vou demonstrando para vocês aí. Atualmente, galera, ele funciona, dá para você utilizar, ó, como vocês podem ver aqui, né? Vou até aproximar, ó. Lógico que você tem que estar com a conexão boa de internet, né? Não é qualquer internet que você vai usar que vai ficar bom desse jeito aqui, mas o servidor funciona, certo? Você tem que ter uma conexão ali
tendo uma conexão ali, uma internet 100 megabytes, é que também você tem que testar a sua internet. O que muita gente acaba batendo cabeça é porque o pessoal não testa a internet, galera. Internet no Brasil, galera, ela oscila muito. Então você tem que avaliar a sua internet quase que diariamente para ver se a empresa que você contratou de internet está entregando a internet que você contratou. Muita gente acontece aqui, por exemplo, o meu tá ruim aqui, aí vai lá e faz o teste da internet, aí já verifica que a internet tá ruim. Por quê? A pessoa, ela só contrata o plano. Ah, eu contratei, mas aqui em casa é 100 mega, mas não interessa o plano que você tem, se eles não estão te entregando a quantidade certa. Então, se você ainda não sabe avaliar a sua internet, pode pesquisar vídeos aí, que você vai ver como que avalia a sua internet. E basicamente o que é? Você fazer testes diariamente, todos os dias ali, ou nos momentos que estiver ruim, para você avaliar se o download está chegando, o plano que você assinou. Se o seu plano é 100, tem que chegar a 100 de download. No upload tem que chegar pelo menos metade, em 50 megabytes de upload. E no ping do jitter, o ping jitter não pode passar de 10 milissegundos. Então é um jeito de avaliar. Quando você faz o teste da internet, são essas 4 informações que você tem que avaliar para saber se a sua internet está boa. E isso daí você tem que fazer várias vezes para ver se a sua empresa que você contratou tem constância na sua internet. Certo? Então por isso que é importante a questão da internet. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um jogo Capitão Toad. Tô mostrando para vocês aqui, ele tem em torno de 1,8 GB, né? É só para dar uma base de teste para vocês. O meu plano de internet aqui é 600 MB, mas o que importa é a conexão do switch, né? Então o switch, se você tiver uma conexão 5G aí, o ideal é você conectar na 5G. Se você tiver a 2, 4G vai ser um pouco mais lento, mas não tem problema. Mas aqui é para vocês terem ideia como que seria um TeamFoil 100%, porque aqui a internet é boa, porque eu testo todos os dias. O Wi-Fi aqui, né, tá próximo. O jogo tá indo, os servidores todo bem configurados, certinho. O jogo tá indo. Demonstrando aqui, ó, sem cortes para vocês. Então o jogo, ele colocou. Então uma coisa que acontece muito, mas o meu não tá indo, né? Muitas das vezes é a internet, certo? É lógico que a configuração conta muito. A configuração é o principal. Então, se você não configurar corretamente, você não vai conseguir usar corretamente o seu TeamFoil. Então, esse vídeo aqui é para explicar para vocês que existem vários pequenos detalhes que juntos afetam ou não afetam o aparelho. Ou afetam ou consertam o aparelho. Então, os detalhes no TeamFoil é muito importante. Então, aqui vocês estão vendo, ó, o jogo funcionando. Quer ver? Ó, concluindo. Lembrando que quando ele vai concluir, ó, ele parece que travou, né? Dá uma parada aqui e tudo mais, mas não é, porque o sistema do aparelho é antigo, né? Então ele demora para ele conseguir finalizar ali. É um sistema bem antigo. Para vocês terem ideia, o Switch ele é de 2017, galera. Tenta pensar num smartphone de 2017. Em 2017 não tinha nem acontecido aquela revolução dos smartphones, dos processadores octa-core lá, né? Ainda não tinha popularizado processadores octa-core dos smartphones, era aqueles quad-core ainda. Então era muito lento naquela época. Então imagina o Switch com as tecnologias que já eram antigas, né, na época. Então 2017 é um aparelho bem antigo. Então o pessoal quer ter um resultado igual os aparelhos de hoje em dia para um aparelho antigo. Então não é assim, né? Um smartphone de hoje é muito cabuloso, acho que até mais forte, bem mais forte que um Switch, né? Um sistema mais bem construído, né? Os smartphones atuais. Então aqui ele está concluindo, está até meio demorando um pouco. Já era para ter fechado. Às vezes também acontece, galera, na hora de concluir ele não conseguir concluir. Pode acontecer também. E aí você tem que fechar o aplicativo, baixar o jogo de novo, que ele vai na segunda vez. Às vezes dá um erro de sistema mesmo. Como é um sistema que está sempre sendo mexido, pode acontecer esses bugs também de sistema. E aí é normal, você vai de novo, põe o jogo de novo para baixar e instala de novo. Por isso que a gente não indica aqui quando você vai baixar jogos pesados. Porque aí pode acontecer isso com um jogo pesado e aí você vai ficar irritado. Porque o jogo vai ficar baixando lá por 2 horas, 3 horas e aí não vai finalizar. Ó, aqui finalizou. Ó o jogo ali, certo? Então para vocês verem que tá aqui, ó, eu já vou, quando eu for finalizar eu abro esse jogo para vocês verem. Mas só para vocês terem ideia de problemas também. Porque não adianta falar aqui só as soluções, né? Então para entender melhor sobre o TeamFoil, é bom que vocês tenham alguém sempre para te auxiliar. Aqui a gente tem um auxílio para isso, caso você queira ajuda, para deixar dessa forma, com as capas certo, para você poder baixar a melhor configuração para o TeamFoil, atualizando automaticamente, né, que ele, desse jeito que ele está aqui, ele atualiza automaticamente, toda vez que eu fechar
ele e abrir novamente, ele carrega com novas informações. Caso apareça uma loja nova, ele adiciona. São várias lojas. E aí tem os jogos retrô, tem jogos de Switch, avisa DLC, update, tem save 100%. Então tem várias vantagens de ter o Tinfoil hoje em dia, certo? Só não é vantagem para jogos grandes, jogos pesados, porque vai demorar bastante. E aí pode acontecer algum bug, algum erro, que você vai ter que reiniciar e fazer de novo. E aí eu indico para vocês, para jogos pesados, um método via PC e cabo ou smartphone Android e pendrive. Caso você queira esse outro método, receber um local com todos os jogos, também é só entrar em contato com a gente. Então eu espero ter explicado bem aí. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. É o procedimento definitivo esse daqui, é o melhor procedimento para Tinfoil. Quem quer usar Tinfoil tem que usar esse procedimento. E caso você precise de ajuda, é só entrar em contato com a gente. O link na descrição, nos comentários, ou você vê aí de outra forma nas nossas redes sociais, no link da bio, para você poder resolver essa questão do Tinfoil. Não, lembrando que não é loja VIP, galera. A galera confunde muito. Não é loja VIP. O que a gente tem aqui é um atendimento, um auxílio técnico para você fazer a melhor configuração para o seu aparelho, certo? E aí você vai utilizar ele daqui para frente, utilizando o seu Tinfoil tranquilamente, ele sendo atualizado automaticamente. E caso você queira o outro método, tem outro método ainda de colocar os jogos de forma direta sem usar o Tinfoil. Então aqui para finalizar agora, vou abrir o jogo que foi colocado aqui pelo Tinfoil. Então você vai escolher aqui e ele já vai abrir diretamente. Então na questão de erros e problemas, galera, na verdade é configuração. Você tem que fazer as configurações corretas. Se você não conseguir fazer, não souber, não vai ficar bom o seu Tinfoil. Então tá aí o jogo. Agradeço a todo mundo. Valeu. Fui. Deixa o like, se inscreve, comenta se puder. Se você teve algum tipo de problema específico do Tinfoil, deixa nos comentários, a gente tenta, né, clarear algumas coisas.